um prazer realmente estar aqui com vocês, por dois motivos: pela companhia de vocês e pela oportunidade de entrevistar, digamos, o entrevistado mais procurado da República no momento. Nós vamos, pelo que me foi orientado, nós vamos iniciar a conversa com uma entrevista minha com o Procurador-Geral, que, a partir de um determinado momento, vai ser entrevista de todos nós com ele. Todo mundo vai ter a oportunidade de enviar suas perguntas e eu vou encaminhando aqui. Então, vamos lá. Bom dia. Bom dia, Procurador-Geral. Muito obrigada, em meu nome, em nome da ABRAD, por ter aceitado esse convite. Vamos lá começar pelo mais recente. Vamos começar pelo dia de ontem, quando, na véspera das férias, saindo de férias, o Supremo Tribunal Federal, em decisões individuais de 2 de seus ministros, reverteu 2 entendimentos importantes seus no âmbito da delação da JBS. O ministro Edson Fachin mandou soltar o deputado da Mala, Rodrigo Rocha Loures, e o ministro Marco Aurélio devolveu ao exercício do mandato o senador Aécio Neves. Eu queria que o senhor dissesse para a gente qual é, no seu entendimento, o impacto dessas decisões sobre a investigação. Bom dia a todos. Se eu sou o cidadão mais procurado da República, né? Estou sem tornozeleira, então está difícil de me monitorar. Né? Procurado por bons motivos. Vamos começar com o dia de ontem. Vamos lá. Eu fiz pedidos envolvendo autoridades da República de restrição de direito e restrição de liberdade. No momento em que, vamos deixar bem claro que esses pedidos de restrição são todos cautelares, não há nenhuma restrição definitiva. Então, ao momento em que foi feito, o magistrado entendeu razoável decretar essas restrições. Então, houve a decretação de uma prisão cautelar de uma autoridade que estava no curso de cometimento de crime e não houve a decretação da prisão de outra autoridade, porque se entendeu que a medida cautelar, que um pouco menos invasiva, seria suficiente para fazer cessar a atividade delituosa que se desenvolvia naquele momento. Primeiro caso, o senhor está falando do Rocha Loures, o segundo caso, o senhor está falando do Aécio Neves. Exatamente. Então, houve o afastamento, no caso do senador, houve o afastamento do mandato, porque o relator entendeu que isso era uma cautelar suficiente para fazer cessar a atividade, que estamos investigando, enfim, que estamos imputando como atividade delituosa, o julgamento final dirá. E o do deputado, a mala de estudo, né? Então, houve a decretação. A mala de estudo, essa é uma boa sonora. E aí houve, então, a decretação da prisão. A leitura que eu faço ontem é que ambos os ministros entenderam... A leitura que eu faço de ontem é que ambos os ministros... Pronto. A leitura que eu faço de ontem, todo mundo ouvindo agora? Com licença. A leitura que eu faço de ontem é que ambos os ministros chegaram à conclusão de que as cautelares deferidas já tinham surtido seus efeitos, no sentido de impedir a continuidade delitiva. E, portanto, houve a revogação. Eu não sou assustado, né, com essa história de deferiu, revogou. Isso faz parte do processo. Então, tanto o deferimento quanto a revogação. Cada um de nós tem entendimentos jurídicos sobre as mesmas questões. Então, o que eu posso dizer é que o Ministério Público tem a mão um pouquinho mais pesada, né, do que os outros atores de justiça. Mas eu vejo com maior tranquilidade o que se passou ontem, sem o menor problema. O que eu acho que aconteceu de muito bom foi o que o Supremo decidiu anteontem.
Aquela decisão de anteontem, assim, ela é fantástica e ela salvou o Instituto da Colaboração Premiada. O senhor se refere à decisão que validou a delação da JBS e não permitiu que se alargasse o entendimento de como é que o Judiciário pode intervir no que é acertado entre o Ministério Público e delator, é isso? Exatamente. Então, essa decisão ela foi um marco, ela foi um ponto de referência, um ponto de inflexão no Instituto da Colaboração Premiada, né? Colaboração premiada não é jabuticaba, não é invenção do Brasil, né? Isso é previsto em tratado internacional, convenção internacional, já foi testado em países anglo-saxões, já foi testado em países da família romano-germânica de direita, a Itália usou, desmantelou terrorismo, desmantelou máfia, então, através do Instituto da Colaboração Premiada. Como é um instituto novo aqui no Brasil, então se discute o alcance desse instituto. As duas tendências que se apresentavam eram o seguinte: o Ministério Público, ao acordar com o réu e a defesa sobre a extensão do quadro penal deste réu, isso é uma troca de informação por premiação. Muita informação, muita premiação, pouca informação, ou pouca premiação, ou nenhum acordo, né? O que se discutia era o seguinte: o Ministério Público acorda com a defesa, mas esse é um acordo que vale per ono mútuo. Quando chegar lá ao final, aí o juiz vai analisar e vai dizer assim: bom, agora eu vou rever as cláusulas desse acordo. Na verdade, você acabava com o Instituto da Colaboração Premiada. Você tirava a eficácia de tudo. Você diz, olha, se eu faço um acordo, digo que ofereço uma premiação e lá na frente eu não posso entregar o que eu prometi, então acabou o acordo, não haveria mais acordo. E a outra tendência dizia, não. É óbvio que a lei diz que, ao final, na sentença penal, o magistrado ele vai analisar as cláusulas do acordo e sua eficácia, e a eficácia da colaboração. Quais são as cláusulas do acordo? As cláusulas do acordo são aquelas, isso em relação ao colaborador. Quais são as cláusulas do acordo? O colaborador se compromete a fornecer caminhos de prova para a comprovação desse ou daquele fato. Então, nesse momento é que se vai aferir o quê? Se o colaborador cumpriu aquilo a que ele se comprometeu e se foi eficaz a colaboração para que possa validar a premiação ou não. E prevaleceu essa segunda, portanto, dizendo o acordo feito depende para o colaborador atingir a colaboração, depende só dele, colaborador. Se ele diz que ia entregar o caminho de prova, se ele diz que ia entregar a prova, ele tem que entregar. Se não entregar, não foi eficaz a colaboração, cai a colaboração. E cai em detrimento do colaborador. Por quê? Ele perde toda a premiação e a acusação ganha as eventuais provas que ele tiver trazido. Então, é muito desastroso para o colaborador ele não ser proativo no cumprimento do acordo de colaboração. E foi isso, por 8-3, que o Supremo definiu. Houve uma abertura, um pouquinho, que foi a questão de algumas excepcionalidades ao final da apreciação do acordo, que eu não sei se tem alguém da área de direito aqui, que é o lógico, né? Foi o que a ministra Rosa Weber falava, eu não sei por que a gente está discutindo isso é o lógico. É que as hipóteses que autorizam rescisão ou anulação de sentença de mérito transitado em julgado, quer dizer, até o mérito transitado em julgado, o trânsito em julgado, você pode rescindir, se aplicam também à sentença homologatória da colaboração premiada. Essa, sim, foi uma vitória. Então, o anteontem ele se sobrepõe muito ao ontem. Eu ainda vou voltar ao anteontem, mas, na esteira aí da primeira pergunta, eu queria emendar outra sobre a denúncia em si. A denúncia em si contra o presidente da República. Entre tantos ineditismos que nós estamos vivendo, o senhor é responsável por um grande, que é a apresentação de uma denúncia contra um presidente no exercício do cargo por crime comum. Eu tenho que cumprir minha missão, e a minha missão é essa. Agora, vamos à narrativa. A narrativa é muito forte, é uma narrativa que, para quem já oficiou em primeiro grau e quem já oficiou em Tribunal Regional Federal, como eu fui 10 anos de primeiro grau e 10 anos de regional, a narrativa, ela é
de uma clareza tão grande que, em qualquer outro juízo, eu duvido que essa denúncia não fosse recebida. Você tem, com uma gravação, e depois, se quiser, a gente fala sobre a gravação também, né, um acerto para um bandido entrar onde? Na residência oficial do presidente da República, à noite, sem ser identificado na portaria. E, se fosse identificado, deveria fornecer nome falso. Por azar o meu nome, né, Rodrigo? Mas você sabe que o Rodrigo não era o senhor. Eu sei, né? Mas assim, vai um xará danado isso, né? E assim, vocês já imaginaram, algum de vocês já tentou entrar ou no Palácio do Jaburu, ou no Palácio do Planalto, ou no Palácio da Alvorada, 11 horas da noite, e o sujeito que está lá, um militar, abre a porta e diz: entra, 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 entra. Isso é impensável. E esse ajuste foi feito com o cara da mala. Então, assim, vá lá e resolve, porque eu tenho... Qual era a conversa? Eu tenho que conversar com ele. Aí ele vai lá, conversa. E, na gravação, é dito o quê? Os canais estão obstruídos, alguma coisa desse jeito. Eu preciso de um intercomunicador, porque eu não vou ficar vindo aqui atrapalhar o senhor sempre. Não, vamos estabelecer que é o Rodrigo. Rodrigo é o meu homem de confiança. Rodrigo é o cara que vai tratar com você de qualquer assunto. Depois, em ação controlada, a conversa prossegue já entre esse bandido e esse ex-deputado. E diz assim: eu tenho um problema na Receita, no Banco Central, não sei aonde, sei lá, sei lá. Quem que você quer pôr lá? Dá aí os nomes que você quiser. A gente põe lá, a gente resolve isso. Aí eu tenho um problema no CAD, que é um negócio de uma empresa de energia lá no Mato Grosso. Então, a gente resolve também. Agora, esse negócio da energia é o seguinte: isso vai gerar eu preciso dar um contrato com a Petrobras, que não sei o quê, papapá, e dá lá a narrativa. Isso vai gerar, eu diria, eu não sei, não lembro mais a expressão que usou, mas aí 5%, tá? Nós estamos falando aí em torno de 500 mil ou 1 milhão por semana. Tá, beleza. Aí liga para o presidente da autarquia, viva voz, e esse negócio sendo gravado por uma ação controlada. Olha, está precisando de arrumar e tal, beleza. Tá? Aí marcam o encontro para receber a primeira mala, a famosa mala, a tal da mala. Aí ele diz: como os canais naturais estão obstruídos, então vamos lá. Eu vou tentar com o fulano, aí não vou lembrar os nomes mais, mas tem, aí ele citou 2 nomes. Fulano não, esse aí também não dá. Fulano, não. Teve um advogado que falou: esse aí já também está obstruído. Tem um outro lá, não, esse aí também já não dá mais. Então, nós vamos arranjar um nome diferente, fulano de tal. É um sujeito que me parece que é vinculado à empresa Rodrimark Porto de Santos. Aí, no dia marcado para a entrega da grana, esse sujeito não pôde ir. Então, vai o próprio deputado. E isso, em ação controlada, autorizado pelo ministro Edson Fachin. Aí ele vai a um café e diz assim: o cara, a mala está no meu carro, tem que tirar esse negócio aqui. Vou ficar andando em São Paulo com uma mala de 500 mil no porta-mala do carro, tira esse negócio daqui. Não, eu não vou pegar essa mala, não. Eu falei: não, você tem que pegar. Aí ele disse: você conhece a pizzaria tal? Eu não conheço, porque eu não sou de São Paulo, né? Vim aqui muito pouco. Conheço. Então, você vai para lá agora. E aí eu vou fazer um parênteses assim, do primoroso trabalho realizado pela Polícia Federal, nesse caso. Foi primoroso, primoroso. Eles que estavam com todo o sistema armado nessa cafeteria, eles rapidamente se deslocam, passaram uma mensagem para o colaborador: a gente precisa de 10 minutos, segura esse cara em 10 minutos. Foram para a pizzaria e, questão de segundos, quando o sujeito entra, eles tinham acabado de montar a câmera e acabado de montar a captação de áudio. E ele vai, recebe a mala, sai com a mala, está visível, todo mundo viu, põe na casa da mãe. Curiosamente, 7% do valor que estava na mala desaparece. Quando ele devolve o dinheiro, devolve com menos 7%, e depois ele chega e faz um depósito judicial da diferença dos 7%. Então, assim, isso é uma narrativa. Agora, quem é essa pessoa? Essa pessoa é aquela que foi indicada, que é o meu homem de confiança. Você pode tratar com ele tudo, você pode falar com ele tudo, acerta com ele tudo. Então, assim, essa narrativa é muito forte. Se isso não for indício para uma denúncia,
Olha, eu tenho de Ministério Público eu tenho 33 anos. Então, assim, eu não sei o que seria. Então, é forte. E as outras, somado isso, as outras narrativas. Né? Então, assim, essa é... Assim, mas é muito clara, é muito clara. Agora, exigir que a gente produza, que antecipe a instrução processual para apresentar uma denúncia, primeiro que vão dizer que a prova é ilícita porque a gente produziu prova sem observar o contraditório. E, segundo, essa denúncia não sairia nunca. Nunca. Eu estava até hoje, né, atrás de prova para poder fazer o caderno de prova para a denúncia, para apresentar uma denúncia de modo a dispensar instrução penal. Então, assim, é assim que vejo. Né? Agora, eu não gostei de apresentar a denúncia, não. Acho que ninguém gostar, né? Acho que ninguém quer. Isso aí, ninguém tem esse prazer louco de vamos denunciar, vamos prender. Ninguém tem isso. Né? Agora, faz parte do trabalho. O trabalho é esse mesmo. Fazer o quê? Fora o entendimento limitado de que corrupção passiva seria apenas receber o dinheiro. Não é receber, né? Não é, né? Não é receber, né? O senhor estava mencionando a gravação, podemos falar sobre ela. Claro. O senhor foi questionado a respeito da maneira como essa gravação foi feita, a respeito do fato de ela não ter passado exatamente por uma perícia antes da apresentação toda do caso. Vamos falar sobre isso, mas eu queria falar sobre, talvez, a sua decisão mais questionada ao longo de todo esse processo de Lava Jato e seus filhotes, que foi a decisão de conceder imunidade aos irmãos Batista. Okay. O senhor já tinha sido bastante questionado numa imunidade anterior, a imunidade do ex-diretor da Transpetro, ex-presidente da Transpetro, perdão, Sérgio Machado. Mas agora, praticamente ninguém se conformou com isso. Aí tem toda uma discussão que o senhor mesmo começou sobre prêmio, o que é oferecido versus benefício. E também a gente sabe, é bom fazer essa ressalva, que muitas das pessoas que reclamam dos benefícios, na verdade, estão reclamando por terem sido delatadas. Feitas todas essas ressalvas, não é, ainda assim, lícito considerar que foi demais para os irmãos Batista, dado o que eles confessaram? Vamos lá. Primeiro que a não denúncia é uma previsão expressa da Lei 12.850. Então, é um favor expresso na lei. Eu não inventei nada, está lá escrito. Eu queria que vocês só mudassem o foco da questão. Então, hoje eu estaria aqui sentado. É óbvio que, se essa colaboração não tivesse acontecido, ela teria sido mencionada, e vocês estariam me perguntando assim: você é um louco, ou algo a mais existe por trás disso. Como é que uma pessoa chega, lhe apresenta altas autoridades da República praticando crime em curso, e você não faz nada, você não aceitou fazer acordo com essa pessoa? Você deixou que o crime continuasse a ser praticado, porque sem a colaboração eu não tenho prova, eu não tenho como investigar, e aí eu vou fazer o quê? Nada. Então, eu, enquanto o titular exclusivo da ação penal, eu, enquanto a pessoa que tem o monopólio da investigação e do processamento da ação penal pública, eu ia deixar que o crime continuasse a acontecer. Nós estamos falando de crime em curso. Aí o sujeito diz, olha, eu vou lhe entregar altas autoridades da República, eu lhe garanto. E, se quiser continuar, agora, de uma coisa eu não abro mão, da não denúncia. Senão, eu vou enfrentar o processo penal, que está lá em primeiro grau, e nós vamos discutir 10 anos nesse processo penal aí, e eu vou julgar com a possibilidade de prescrição. Quer ter uma provinha do que eu tenho? Aí ele mostra um pedaço da tal da gravação, envolvendo altíssimas autoridades da República. Aí a escolha de Sofia minha foi: eu vou não fazer o acordo e fingir que eu não vi isso, e não tenho como investigar nem processar se não for com a ajuda desse, e vamos falar bem claro, desse bandido. O cara não deixou de ser bandido, não, ele continua sendo bandido. Ele é um réu colaborador. Agora, vou deixar que isso continue porque a premiação é alta ou é baixa? Aí eu não... Realmente, foi uma escolha de Sofia. Resolvi fazer, eu disse, a minha função enquanto agente público encarregado da persecução penal é fazer cessar a prática criminosa. E prática criminosa gravíssima, praticada por altíssimas autoridades da República. Essa foi a escolha que eu tinha. E foi a escolha que eu fiz.
Agora, depois de passar do fato, aí todo mundo é fácil ser herói retroativo, né? Ah, não, mas imunidade, não, você não devia ter dado imunidade. Se não tivesse dado imunidade, não tinha acordo. Se não tivesse acordo, não tinha investigação. Se não tivesse investigação, não cessava o crime. O crime estava sendo praticado até hoje e mais malas estariam acontecendo a toda semana. A toda semana. Então, assim, essa foi a escolha de Sofia. E quer dizer mais, não foi a primeira imunidade conferida, não foi essa também que foi conferida. Foram 6 imunidades antes dessa que foram conferidas. 6. E a que causou tanta comoção foi essa, porque envolveu o mais alto dignatário da República e altíssimas autoridades da República. Então, assim, essa foi a escolha de Sofia. E se me perguntar se eu faria de novo, hoje eu afirmo tranquilamente que faria de novo. Eu acho que ganhou a sociedade brasileira, ganhou o interesse público com a cessação da prática e se desvendar, né, essa organização que praticava crime em detrimento do Estado, que praticava crime em detrimento do dinheiro público. Né? E vamos lembrar, esse dinheiro é público, nós estamos falando de dinheiro público. Dinheiro que podia estar indo para a educação, para a segurança pública, para a saúde. Não, vamos estancar, né? Estancar acho que é impossível, mas assim, vamos diminuir, né, esse nível de corrupção. Faria tranquilamente de novo, estou com a consciência tranquila e acho que a sociedade brasileira ganhou mais do que isso. Agora, a não denúncia, ela favorece para os atos descritos pelos colaboradores e que constam do acordo. Qualquer outro ato que não esteja descrito pelos colaboradores no acordo, ele está fora do acordo. Qualquer outro ato, e eu estou falando de ato anterior ao acordo, qualquer outro ato praticado posteriormente ao acordo, está fora do acordo. Então, isso como, por exemplo, os atos investigados na apuração sobre o que teria acontecido ali no âmbito da CVM, a manipulação do mercado. Mercado financeiro, o mercado de ações, de títulos mobiliários, claro, está tudo sob investigação. E o acordo não alcança isso, e não alcança também outros atos ou fatos praticados que não estejam por eles descritos no acordo. Se aparecer um fato, se chegar ao conhecimento nosso, supervenientemente, um fato praticado concomitante ou antes do acordo, o acordo está quebrado. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver o acordo. A cláusula 26 do acordo, eu estou com ele aqui, se quiser a gente pega depois, ela tem assim, um zilhão de hipóteses de rescisão do contrato. É muito forte. E lembrar o que a gente falou no começo, né? No final, no julgamento da ação penal, nós vamos olhar o seguinte: o colaborador auxiliou na eficácia do que ele disse ou não? E aí é uma falácia dizer que, como não tem não denúncia, não se pode avaliar a conduta deles, porque não há processo penal. Claro que há. Não há processo penal contra eles. Agora, nesse processo penal, a conduta deles será apreciada, sim, enquanto colaboradores. Onde estão as provas que você prometeu? Opa, espera aí. Se as provas não apareceram, eu não preciso de um processo para poder invalidar o acordo. Está lá na cláusula 26 do nosso acordo. Invalido o acordo e fico, amigo, adeus, a demanda que eu vou em frente. É isso. Faria de novo, com certeza. O que o senhor está dizendo agora nos leva de volta ao julgamento de anteontem, que o senhor mesmo disse que foi muito importante, por ter reafirmado o Instituto da Delação Premiada e a maneira como ele vem sendo utilizado. E, a propósito disso, eu queria resgatar uma reportagem publicada na sexta-feira, ontem, pelo jornal Valor Econômico, coletando algumas declarações que foram dadas durante a campanha pela sucessão do Ministério Público pela subprocuradora-geral Raquel Dodge, escolhida pelo presidente Temer para ser a sua sucessora. Certo. Entre essas declarações, ela diz lá entender que o Ministério Público, ao fechar um acordo de colaboração, estipula uma série de cláusulas, mas não pode estabelecer redução de pena ou mesmo a imunidade, que o Ministério Público não faz dosimetria de pena e que isso só pode ser feito pelo juiz lá na sentença. Isso me parece um entendimento diferente do que foi assentado pelo próprio Supremo nesse julgamento de anteontem.
E a minha pergunta para o senhor a respeito desse entendimento é o seguinte: se o Ministério Público não puder oferecer redução de pena, Oferecer o quê? o que é que ele vai oferecer que atraia o colaborador para fechar o acordo? É nada. Não adianta eu chegar num colaborador e dizer, meu amigo Joesley, vem aqui. Vamos sentar aqui. Vamos, Cidadão Joesley, como cidadão diz o Joesley. presidente da República. Vamos sentar aqui. Vou te propor um acordo de colaboração, beleza? Beleza. Você espontaneamente está dizendo que quer, não é? É. Então, eu vou lhe dar uma caixa de bombom garoto, beleza? Olha, você gosta de pão de mel? Eu vou te dar pão de mel. Rapaz, lá na minha terra, a gente gosta muito de torresmo com cachaça. Você não quer, não? Uma cachaçinha boa com torresminho? É óbvio. Agora, são maneiras... Volto a repetir. Isso é um instituto novo. Instituto novo, que está se consolidando agora aqui no Brasil. Essa discussão foi feita no Supremo. E a maioria entendeu que esse tipo de cláusula pode ser feito, sim. Eu lembro do ministro Barroso falando expressamente isso, ministra Rosa, ministro Fachin, ministro Fux, falando expressamente sobre isso. Eu tenho que ter flexibilidade para fazer um acordo, senão que acordo eu vou fazer? Como é que eu vou chegar para o sujeito e dizer assim, amigo, tu veio aqui para ser colaborador da Justiça, ótimo, agora, eu não posso reduzir pena, eu não posso mexer no regime de cumprimento de pena, eu não posso fazer nada. Eu falei, que acordo é esse? Aí tem uma piadinha, não vou falar, né, mas é palavrão, então a gente segura. Então, a gente deve entender, dessa sua explanação, que o seu entendimento sobre essa questão é diferente do entendimento manifestado pela sua sucessora. É diverso. É isso? Completamente diverso. Eu acho que a gente pode ajustar isso sim. O que eu não posso ajustar? Eu não posso ajustar... quando o sujeito faz a colaboração premiada, ele abre mão temporariamente de uma garantia constitucional que todo cidadão brasileiro tem, que é direito ao silêncio. Por obviedade, palmar, né? Se ele vai falar, ele não pode ficar calado, então ele tem que falar. Então ele tem que renunciar ao direito constitucional do silêncio, temporariamente. Quando ele pondera sobre eu vou minimizar a minha garantia constitucional ao silêncio porque eu vou receber premiações que afetam a minha liberdade, por exemplo, ele está ponderando isso aí. Se você chega ao ponto de fixar um crime para ele que não existe, isso eu não posso fazer. Então, isso não pode ser objeto de acordo, isso não pode ser, isso está sujeito a controle do judiciário. Se eu resolvo com ele ajustar uma premiação com uma pena maior do que aquela prevista em lei, isso eu não posso fazer. Eu estou limitado a fazer isso. Se eu resolver endurecer o regime de cumprimento de pena nesse acordo, eu também não posso fazer isso. Então, assim, você tem as limitações próprias daquilo que você pode transigir com o colaborador. Tirando isso, se eu não puder transigir, não há acordo. Se não há acordo, eu não consigo ir para frente. E, quanto à doutora Raquel, está todo mundo dizendo que eu sou inimigo dela, que eu perseguo ela. Eu não tenho nada contra a doutora Raquel. A doutora Raquel ela é do Ministério Público Federal, desde 1987. Nós temos divergências de entendimento. Ela compôs a lista tríplice, votada maciçamente por colegas meus, que reconhecem e veem nela uma boa procuradora e que desempenha um bom trabalho. Agora, as divergências são normais. Nos Estados Unidos, onde ela estudou, o acordo penal é muito mais amplo do que o previsto aqui. Na Itália, onde eu estudei, o acordo penal é muito mais amplo do que o previsto aqui. E, seguindo essas duas linhas, seja a americana, seja a italiana, que são os parâmetros para nós aprendermos o instituto do acordo penal, a flexibilidade aqui comanda. Eu tenho que ter flexibilidade para fazer o acordo, senão não há acordo. Então, vamos a uma outra possível divergência. Nessa mesma reportagem que coletou uma série de opiniões e manifestações dela, tem ali o entendimento de que o sigilo sobre as delações premiadas deve ser levantado apenas quando do acolhimento, do recebimento da denúncia pelo judiciário, ou seja, quando o atingido se torna réu. E eu coloco essa questão aqui porque ela é uma questão muito fundamental para o nosso trabalho, para o trabalho da imprensa, que é o objeto de parte da nossa discussão aqui.
esse ponto do caminho que ela estabelece como ideal é um ponto muito posterior ao que tem sido usado até aqui para o levantamento do sigilo, que é o ponto da abertura do inquérito, normalmente tem sido. Qual é a sua opinião sobre isso? A lei diz que, no oferecimento da denúncia, levanta-se o sigilo. Então, essa é a regra. As primeiras colaborações que foram feitas, e a gente já fez mais de 150, todos nós estamos aprendendo com esse caminho que é novo. Volto a dizer, é novo para todo mundo. Nós não tínhamos nenhuma cláusula ajustada sobre levantamento de sigilo. Numa dessas colaborações, que não vem ao caso agora, o colaborador diz assim: eu preciso que esse sigilo seja levantado agora para a minha segurança. Eu, beleza, então vamos, então eu vou peticionar ao ministro Teori. O ministro Teori diz assim: Janot, mas a lei determina que seja no oferecimento da denúncia. Como é que eu vou levantar isso? Eu falei, mas, ministro, aqui tem um interesse público. É a segurança do colaborador, porque o sigilo veio para quê? Para assegurar a colaboração, a integridade do colaborador e auxiliar na investigação. Agora, se o colaborador se sente ameaçado, a sua integridade física, ele vem pedir, aí chegamos à seguinte solução de compromisso. Faça um aditamento ao acordo, inserindo uma cláusula que o levantamento de sigilo pode se dar também por conveniência das partes. Eu homologo esse aditamento ao acordo e ele pode ser levantado. Então, são várias as hipóteses que podem acontecer. Essa eu lembrei porque esse foi um caso concreto. Era o colaborador pedindo, eu não quero esperar a denúncia, eu não quero esperar, eu não posso esperar, eu vou morrer. Aí fizemos o aditamento ao contrato, foi homologado esse aditamento e houve o levantamento do sigilo. Então, são várias as hipóteses que surgiram e que poderão surgir. Então, assim, eu não consigo hoje dizer para vocês quais são as hipóteses que eu consigo ver de maneira exauriente do levantamento do sigilo, porque outras vão acontecer no caminho. Então, eu não posso me agarrar nessa tábua do sigilo e dizer assim, o sigilo é só com a denúncia. É com a denúncia, como regra geral, porque está previsto na 12.850. Agora, existe uma infinidade de fatos que podem levar ao levantamento do sigilo. E se isso acontecer, o sigilo tem que ser levantado. E o sigilo é feito. Mas o senhor vê algum motivo para se esperar até o recebimento da denúncia, até o atingido se tornar réu, para levantar o sigilo? Aí nós temos que olhar o seguinte, o oferecimento da denúncia, com o oferecimento da denúncia... Estamos falando de dois movimentos diferentes, oferecimento e inquérito. Recebimento. Exato. O que a gente tem que prestar atenção é, quando a denúncia ela é apresentada, de uma maneira ou de outra, sendo direito do colaborador o seu próprio sigilo, o sigilo da sua identidade, isso aí é do colaborador, só que o suplente tem uma súmula 14 que diz o seguinte, para aquele que foi alvo da colaboração, eu não posso erigir sigilo. Ele vai saber quem foi. E ainda que não tenha o nome, ele vai entender de onde veio a colaboração, claro. Quem sabia desse fato era fulano. Então, o sigilo existe para essa primeira finalidade, proteger o colaborador. Proteger o colaborador. A lei prevê até mudança de nome, mudança de domicílio, enfim, desaparecer, criar uma nova pessoa para proteger a integridade desse colaborador. Então, ele se destina a isso. E, em segundo lugar, se destina a garantir a eficácia da investigação. Então, a questão do sigilo qual é a finalidade do sigilo? A finalidade do sigilo é proteção do colaborador e é proteção da investigação. Se não há necessidade de proteger nenhum nem outro, eu não vejo razão para o sigilo. Você tem que analisar a lei, por que a lei impõe o sigilo. O ministro Carlos Brito gostava de dizer, gosta, né? Não morreu ainda, graças a Deus, dizendo, ele gosta de repetir lá um juiz americano, ele diz, olha, o melhor remédio contra o mal feito é a luz. A luz tem efeito de detergente. Isso aí é luz, tem que ser luz. Agora, isso tem que ser ponderado o quê? O colaborador está correndo risco, a investigação vai ser prejudicada, aí você pondera com o sigilo. Bom, chegou um momento complicado. Então, vamos lá. Precisamos falar do ministro Gilmar Mendes. Sem o menor problema. Eu não tenho nada contra ele.
Ontem eu estava me preparando para entrevistá-lo com a ajuda de um colega querido, que está aqui, aliás, e ele me sugeriu uma formulação que começava assim: olha, o Brasil inteiro já entendeu que os senhores não se gostam. Daí eu completei, para dizer o mínimo. Mas, para além desse acervo já longo de atritos públicos, de desavenças, de discordâncias, eu queria que o senhor me dissesse, na sua visão, qual é a essência do conflito entre vocês, para além das pessoas, tá? As ideias. Qual é a essência do conflito entre vocês? Olha, eu afirmo, eu não tenho nenhum conflito com ele. Zero. Se vocês repararem e acompanharem toda essa trajetória do que ocorreu, todas as vezes em que eu tive que me dirigir a ele de uma maneira um pouco mais dura, foi reagindo a uma agressão. Então, é reação, é legítima defesa, né? Se vocês nunca virão, vocês podem procurar, vocês nunca vão ver eu me dirigindo agressivamente a ele, sendo proativo numa agressividade, ele nunca fui. O Gilmar, nós entramos na Procuradoria juntos, tomamos posse no dia 1º de outubro de 1984, nós somos do mesmo concurso. Quando, em 87, eu acho, a gente vai ficando velho, começa a perder a memória, mas foi 87, que eu sei 89, né, que aconteceu um fato na minha vida, né? Eu fui para a Itália estudar, ele foi para a Alemanha, um outro colega meu, Guilherme Magaldi, foi para a Bélgica e o Joaquim Barbosa foi para a França, um pouquinho depois. Somos todos no mesmo concurso. Lá, a gente se frequentava. A Alemanha, ele nunca veio à Itália, eu fui à Alemanha, saímos lá, tomamos sorvete, sorvete não, cerveja, que doido sorvete. Sorvete não. Enfim, voltamos. Nós éramos de um mesmo grupo. E depois a vida foi enfim, caminhando cada um para o seu lado. E eu afirmo, não tem nada contra ele, não tem nada. Zero. É da minha turma de concurso. Agora, se ele tem contra mim, tem que perguntar para ele. Então, vamos falar no terreno das ideias, porque no terreno das ideias acho que tem divergências muito claras, nesse momento, a respeito de como as investigações devem ser conduzidas, do que poderia valer, do que vale e o que não vale nesse jogo. Tá. Eu entendo que o que a maioria do Supremo entendeu é que, na colaboração premiada, não pode haver esse controle total. Ao final do acordo, ele entende que tem que haver esse controle total. Isso é uma divergência técnica, mas uma divergência teórica, né? Não é de caráter pessoal. Em investigação, eu não vejo como é que uma investigação, e falo agora com sinceridade, que uma investigação que possa envolver altas autoridades da República, eu digo agora em geral, que isso possa comprometer a economia, que isso possa comprometer a política. Eu não acredito assim. Eu acho que o Ministério Público tem que agir enquanto Ministério Público, só isso. Agora, quando eu abro uma investigação ou abro um processo criminal contra, por exemplo, um político, eu não estou abrindo um processo penal ou uma investigação contra a política. Sem política não há solução. Não há solução. Não há solução do judiciário para as crises que o Brasil enfrenta. A solução será com a política. Então, quando eu me dirijo a um eventual político, é pelo fato de ele ter praticado um ilícito. E aí não é o fato dele ser político, é o fato de ele ter praticado um ilícito. E aí, quem pratica o ilícito tem que, né, seguir republicanamente o que a lei prevê. A lei é para todos. Eu não vejo, quando você envolve agentes econômicos em processo penal, que isso aí seja um atentado à economia. Isso é maluquice. Nessa investigação, o que se viu? Num setor, né, que isso aí, o que está aberto é um setor e outros agora estão sendo abertos. Uma cartelização absoluta. Ora, a Constituição diz que nós somos um país de livre iniciativa, nós somos um país capitalista, e eu acho que tem que ser mesmo de livre iniciativa, livre concorrência.
A livre concorrência pressupõe mercado sadio. Como é que eu quero? Eu posso dizer, não, eu não posso investigar um agente econômico porque vai atrapalhar a economia. Que economia? É essa economia que a gente quer? Economia de compadrio, de cartelização, de pagamento de propina. Não, isso não é economia. A gente quer uma economia concorrencial, uma economia livre e que os agentes econômicos, no bom sentido, briguem entre si. Com isso, nós vamos ganhar o quê? Eficiência econômica, eficiência tecnológica. É isso que se quer. A economia, se somos um país capitalista, pois que sejamos capitalistas. Então, são divergências teóricas que não, pelo menos do meu lado, isso não se reflete no lado pessoal. Quando nós começamos aqui, a gente comentava a revisão das medidas cautelares contra Rocha Loures e Aécio Neves, e o senhor basicamente disse que faz parte. Tá? E faz mesmo. Ainda que... eu posso discordar, agora que faz parte, faz. Muita gente no grande público olhe para isso e considere que não faz parte e tudo mais. Mas tem um outro episódio recente que acho que vale a pena a gente analisar aqui, que é o episódio do julgamento da chapa Dilma Temer no TSE. Por quê? Porque ali o que se viu foi um julgamento de escopo ampliado e um processo de escopo ampliado e aprofundado ao longo de um grande período de tempo, ao final do qual um grande conjunto de provas foi, em outras palavras, jogado no lixo. Qual é, o senhor acha, o efeito desse tipo de resultado para a imagem que as pessoas fazem da instituição e a crença que elas têm, ou não, de que o sistema funciona? Olha, primeiro dizer que decisão judicial a gente não gosta ou desgosta, né, contra ou a favor. Decisão judicial se cumpre, está decidido, vamos cumprir. Eu posso não concordar com ela, né? Eu não consigo enxergar assim, que as pessoas têm uma descrença no sistema por uma decisão que pode ser questionável, mas ela aconteceu, e aconteceu dentro das regras do sistema. Porque o sistema está funcionando. O que se vê no dia a dia é que os órgãos de Estado estão funcionando. Agora, podem não estar na velocidade que se quer, pode ter erro durante o processo, podem ter decisões questionáveis, mas isso está funcionando, sim, isso é inegável que está funcionando. Né? A gente não ouviu ainda nenhum... Tem gente aqui que regula comigo, tem gente que é bem mais nova, mas, assim, isso não sei, há uns 30 anos atrás, 35 anos atrás, a gente estaria na janela tentando ouvir algum motor a diesel para ver se não tinha um movimento estranho ou não. A gente não vê nada disso. A gente vê as instituições funcionando. Agora, decisões, você pode dizer, olha, concordo e não concordo. Agora, decisão judicial se cumpre. Nesse caso específico, o senhor diria o quê? Se eu fosse um julgador no TSE, eu teria julgado de forma diferente da maioria. É isso. Mas respeito, tranquilamente, faz parte do jogo e está, né, o jogo está sendo julgado com as regras do jogo. A que o senhor atribui a mudança radical de parte da opinião sobre a Lava Jato? Quer dizer, uma parte das pessoas que, tempos atrás, tinham um discurso de defesa integral da Lava Jato, hoje em dia tem um discurso muito mais crítico quanto às prisões preventivas, o Instituto e o alcance das delações, o que vale e o que não vale nessa investigação. O que aconteceu, procurador-geral? Simplesmente, como me disse uma pessoa outro dia, mudou o estoque de réus, é isso? Eu não chego a tanto, né? Eu diria o seguinte, de uma maneira mais suave, é que muito se especulou que a Lava Jato tinha um escopo político definido. E a Lava Jato, no começo, ela teve esse direcionamento porque nós estávamos tratando de crimes praticados em detrimento do Estado. E agentes políticos, obviamente, tinham que participar desses crimes. A partir do momento em que a investigação evolui, outros agentes políticos são trazidos para o corpo da investigação. E hoje, parece, pelo menos para mim, está muito claro,
é que nunca se teve nenhum escopo político com essa investigação. Se alguém pensou nisso lá atrás, se deu mal, porque a investigação tem vida própria. Não sou eu que digo, eu vou investigar e vou chegar ali na Letícia. Não chego. A investigação é que vá por conta própria. Eu posso chegar e posso não chegar. Investigação é tentativa e erro. Né? Tentativa e erro. Vou no caminho, deu errado. Vamos voltar e vamos continuar de novo. Né? Vamos voltar e continuar de novo. Se essas pessoas pensaram que toda essa máquina do Estado, que não é barata para se movimentar, estava dirigida com um escopo político, viram que não é isso. Então, se for isso que levou à mudança de entendimento, essas pessoas pensavam que poderiam utilizar os órgãos de repressão do Estado para escopo político. E os órgãos de repressão do Estado nunca pensaram nisso. Nunca pensaram. Né? A gente vai... uma brincadeira que eu fiz lá no Senado, a minha filha quase me matou, né? Pau que dá em Chico, dá em Francisco, é isso aí. Há uma definição legal do que é crime. Não interessa quem fez. Fez, o Estado vai em cima. É isso aí. Nesse novo momento, nessa nova fase da Lava Jato, vivida sob um novo governo, pós-troca do impeachment no ano passado, e, mais recentemente, muitas pessoas enxergam nos órgãos de controle do governo, TCU, que não é propriamente um órgão de controle de governo, mas da administração federal, digamos, CGU, Ministério da Transparência, iniciativas na direção de oferecer possibilidades de acordo de leniência para empresas, num movimento que algumas pessoas julgam visar tomar a dianteira do Ministério Público e oferecer uma alternativa de acordo para empresas, para entes que poderiam ferir pessoas hoje instaladas no governo. O senhor enxerga esse movimento? Não, por um motivo muito simples. Esse tipo de leniência oferecido pelos órgãos da administração pública, eles não afetam a atividade penal do Estado, que é exclusiva, monopólio do Ministério Público. Então, não há como TCU, CGU, AGU, né, enfim, quem quer que seja, através de um acordo de leniência, alcançar a parte penal. E todos os empresários têm interesse, primeiro escopo é: quero fazer o acordo primeiro na esfera penal e depois, então, vamos caminhar para a leniência no escopo de empresas. Então, como não há a possibilidade dessa interferência, eu não vejo possibilidade, não. Agora, que o nosso sistema de leniência está uma bagunça, está. Não há um regramento claro. Eu fico com pena de quem é empresário aqui no país, que necessita aí de uma leniência, alguma coisa assim, o cara fica completamente perdido para quem eu vou, com quem eu converso, o que é que eu faço? Aí chega no lugar, tem uma exigência, se no lugar tem outra exigência, se no lugar outra exigência. Então, assim, tem que haver um regramento claro nessa questão da leniência. Isso tem que haver e hoje não existe. E o que poderia colocar ordem nessa bagunça? Lei. Lei. Onde partir? Lei. E o senhor consegue ver o Congresso tomando a frente de uma iniciativa como essa, neste momento? Olha, não sei, viu? Não sei mesmo. Esse tipo de norma não é uma norma que tem que ter algum protagonismo de quem tem interesse nisso também. Então, assim, a classe empresarial ela tem que atuar junto ao Congresso. Olha, é necessário para a gente ter essa lei de leniência. Nós, os órgãos de repressão, temos também que atuar para dizer, olha, a leniência, cuidado aí que tem um limite. Na área penal, vocês não têm interferência. Nós temos, na área de improbidade, como é que nós vamos negociar a leniência quando se refere à improbidade? A lei de improbidade proíbe que o Ministério Público faça acordo. Então, nós temos que mudar lá a lei de improbidade, permitindo que se faça acordo. Né? Então, nós temos que mexer no sistema. O sistema está caolho, o sistema está manco. E para que a gente possa ter o quê? Segurança jurídica. Quando a gente, na área penal, vai atrás de executivos, de empresas e tal, ninguém quer destruir empresa, ninguém quer destruir emprego, ninguém quer destruir a arrecadação de tributo, não quer. Então, o Estado tem que oferecer uma saída para que, se essas empresas quiserem voltar à legalidade, né, a atuação delas quiser voltar à legalidade, elas têm que ter uma saída para voltar à legalidade.
Acabei de receber aqui a orientação de que todo mundo que quiser fazer pergunta, por favor, fazê-las por escrito e elas vão ser encaminhadas para cá. Tá? Eu já estou com uma pergunta aqui, vou só fazer uma última minha, depois vou embarcando as minhas de carona nas dos outros. Pode perguntar para que time que eu torço, né? Fica mais fácil a resposta. Assim, né? Isso a gente vê no final. Existe uma outra questão que diz muito respeito ao nosso trabalho, que é do interesse da imprensa discutir, que é a questão dos vazamentos. O Ministério Público é uma espécie de mordomo na novela policial dos vazamentos. Toda vez que alguém que tem que apontar o dedo para um ente, um personagem... nós somos geni, sempre assim. Dessa história. No que se refere aos vazamentos, o primeiro dedo vai sempre para o Ministério Público e para o que seria um consórcio, um entendimento Ministério Público e imprensa. Tem várias questões envolvidas aí. Quem trabalha no dia a dia dessa história sabe que existem muitos outros atores envolvidos nos vazamentos, porque os interesses são muitos. E que não aparecem, né? Aparecem, então se escondem com mais eficiência. E existe também, da parte das pessoas afetadas, da parte dos atingidos pela investigação e da parte dos próprios entes da investigação, uma discussão sobre como coibir esses vazamentos. Voltando mais uma vez à sua sucessora, à sua procuradora-geral Raquel Dodge, entre as coisas que ela já disse, entre as plataformas dela está a de instituir novos mecanismos de controle, novos protocolos que permitam identificar vazadores e punir vazadores no Ministério Público. Queria saber qual é o seu entendimento dessa questão dos vazamentos. O vazamento, não vou dizer que não, eventualmente algum colega meu não cometa esse vazamento, pode vazar, não vou dizer isso, né? Agora, a grande maioria dos vazamentos não é feita pelo Ministério Público. A gente monitora muito bem, por exemplo, você está em processo de negociação de uma colaboração premiada. Depois, você começa a negociar, endurece um pouquinho a negociação. Essa proposta é estampada nos maiores jornais do Brasil. É uma forma de pressionar para que a gente aceite a colaboração. Olha, está vendo? Os caras estão recusando isso. Que absurdo! E nós somos cobrados por que a gente não faz a colaboração, por que a gente não faz o acordo, né? Nós temos profissionais de outras áreas que deixam conhecer o seu trabalho porque é uma forma de captação de novos clientes. Então, assim, a origem é enorme. Nós temos pessoas, que aí eu realmente não posso dizer, mas que se julgam os guardiões da moralidade do sigilo e que têm uma conversa absolutamente não republicana com a imprensa, e nós sabemos disso, né? Pessoas que se apresentam como salvadores da pátria e, na verdade, por trás, né? Conversam muito, plantam notícias, vazam fatos que tomaram conhecimento, inventam fatos, criam factoides. Então, assim, a verdade é que, na grande maioria das vezes, o vazamento é muito ruim para a atividade do Ministério Público, é muito ruim. Se eu estou numa investigação, se é uma investigação aberta, eu não preciso vazar. Se é uma investigação fechada, é porque eu preciso do sigilo para lograr êxito nessa minha investigação. Se alguém vaza essa investigação, balbal, né? Acabou. Então, eu vou fazer lá uma interceptação telefônica, vazada, acabou. Vou fazer uma busca e apreensão, vazar, acabou. Vou fazer uma ação controlada, vazou, acabou. Estou infiltrando um agente policial numa organização criminosa, vazou, o cara está morto. E os exemplos são vários. Então, eu sou absolutamente seguro de que o sigilo, como eu disse agora, ele deve existir para a proteção da investigação, senão ela não flui. Eu espero que ela tenha êxito, se achou um caminho para evitar tudo isso, dentro desse contexto de que, não estou dizendo que não pode ter colega meu que realmente vaza, pode ter, né? Agora, a grande maioria das vezes não somos nós. E como é que ela vai segurar esse vazamento que não é nosso? Esse é o problema. Você é a favor de gastar mais tempo e energia da parte do Ministério Público para identificar internamente e punir esses vazamentos? Olha, dependendo do vazamento, é crime. Então, nós temos que apurar crime. A gente apura crime de qualquer um, inclusive o nosso, né? Nessa questão da JBS, só lembra, nós tivemos que cortar na própria carne
prendendo um colega meu. Esse colega não trabalhava diretamente na Lava Jato e a gente sabia que tinha um infiltrado que vazaria informação sobre uma investigação que, graças a Deus, não era a Lava Jato, era Greenfield, né, na PRDF. Eu tive que prender esse meu colega. Então, assim, a gente tem que cortar na carne mesmo. Se o sujeito vaza informação sigilosa a que teve acesso em razão do cargo, isso é crime. Então, tem que ser apurado. Tem que ser apurado, sim. Tenho aqui uma pergunta da plateia. Se o senhor se lembra de algum momento, em que a imprensa tem errado na cobertura da Lava Jato? Não, aí tá demais, né? Eu estou no meio de vocês é que tem que avaliar. Não sou eu. Eu não sou censor nem juiz da imprensa, né? Aceitamos erros descritos aqui nas Todo mundo erra, nós somos seres humanos, né? Todos nós erramos. Enquanto eu espero outras perguntas, já que o senhor estava falando de um colega, eu queria trazer como assunto um outro colega, que é o ex-procurador Marcelo Miller, e toda a polêmica em torno do fato de que ele abandonou o Ministério Público, foi trabalhar na advocacia e veio a trabalha para um escritório que atende a JBS e o papel dele todo na questão da delação. Eu sei que, do ponto de vista constitucional, a quarentena dele diz respeito a atuar junto ao Ministério Público e sei também que o Ministério Público sustenta que ele não participou das negociações da delação. Ainda assim, eu lhe pergunto, dada a proximidade das datas, não é porta giratória demais, procurador-geral? Ele já tinha saído do GT da Lava Jato, do meu gabinete, já há algum tempo. Então, ele não estava nem mais próximo à Lava Jato. Ele pediu exoneração, recebeu uma proposta para trabalhar num grande escritório. Nessa colaboração específica dos executivos da JBS, ele nunca participou disso, nunca. No que se refere ao acordo penal dos executivos da JBS, ele nunca participou. O escritório para que ele foi começou a negociação para a leniência, que não é nem com o Procurador-Geral, é na Procuradoria da República no Distrito Federal, e depois saiu, não prosseguiu no acordo. Então, o que eu posso afirmar a vocês sobre o grau do meu cargo é que ele nunca participou de nenhuma negociação penal com os executivos. O escritório dele iniciou os contatos para uma leniência com a PRDF e depois se retirou do processo. Esse é o limite do que eu sei. Mais uma pergunta do público. Qual seria o impacto da decisão do presidente da República de, pela primeira vez, em mais de uma década, não escolher o primeiro colocado na lista da eleição interna do Ministério Público para ser o seu sucessor? Só para lembrar, se refere ao fato de que o primeiro foi Nicolau Dino e a escolhida foi a segunda, Raquel Dodge. Eu participei de 2 processos, né, de integralista, integrei a lista em primeiro lugar, seja há 4 anos atrás, seja há 2 anos atrás. E, nas minhas campanhas, se vocês forem recuperar, o que eu disse primeiro, a nossa lista é uma lista que não é obrigatória. É uma lista que nós estamos querendo criar um fato para que possamos, lá na frente, postular uma alteração constitucional para que o Ministério Público Federal possa também fazer a lista. É o único que não faz. Todos os ramos, os demais ramos do Ministério Público da União e os Ministérios Públicos Estaduais, todos eles têm previsão constitucional e legal para a elaboração da lista tríplice. O que lá atrás orientou o fato de nós não compormos lista tríplice constitucionalmente prevista? Era o receio das autoridades para dizer, pô, mas esse cara é o acusador das altas autoridades da República, né? E não vamos deixar esse negócio, assim, a gente tem que ter um pouco de flexibilidade para a escolha. Essa lista veio, e nas minhas 2 campanhas, eu digo, a importância nossa é consolidar essa lista. A importância para a gente é consolidar a prática. E eu disse, se eu for, nas 2 vezes, se eu for primeiro lugar da lista e o escolhido for o terceiro, eu, no segundo seguinte, saio apoiando o terceiro nome escolhido. O importante é que o nome seja escolhido dentro da lista. E isso ele fez. Ele respeitou a lista. E isso, para a gente, é um avanço institucional enorme. Então, a lista é tríplice, né? A gente brinca, não é umpla, né? Não é eleição direta de procurador-geral, a lista é tríplice. E, dentro da lista tríplice, se escolhe um dos 3. Então, a escolha, para mim, foi legítima. O senhor teme pela sua segurança?
Olha, na minha terra diz assim, para morrer basta estar vivo, né? Então, enfim, eu tenho hoje, eu ando com segurança, óbvio, né? Não vamos ser ingênuos, né? Já recebi ameaça, claro, não vamos ser ingênuos também. Então, eu trato profissionalmente essa questão. Mas, na minha cabeça e na cabeça dos meus colegas, é o seguinte, se acontecer alguma coisa comigo, a confusão é muito maior do que se me deixar vivo e atuando. É óbvio, é óbvio. Então, a gente brinca, olha, eles têm que estar rezando para eu não escorregar no sabão do banheiro e bater a cabeça na banheira. Eles têm que estar rezando para isso. Então, assim, todo dia de manhã, olha, que incólume, que ele vai dormir em casa sem problema e tal, não sei o quê. Então, temer, eu não temo. Agora, eu trato profissionalmente a questão. A prova é satânica pela dificuldade em obtê-la ou pelo sujeito ao qual ela se refere? É fenomenal. É pela dificuldade de obtê-la. Quando o senhor vai apresentar as novas denúncias contra o presidente Temer, quantas elas serão? Eu não posso dizer, né? Eu brinco muito. O Ministério Público não fala o que vai fazer, né? Explica o que fez. O pessoal quer lide aqui, o senhor precisa entender. Nós temos duas linhas de investigação, uma de obstrução de justiça e a outra de organização criminosa. Essas investigações, como eu disse, têm vida própria. Eu não consigo estalar o dedo e fechar essa investigação com os indícios suficientes para oferecimento de denúncia. E essas investigações, elas têm prazos diferentes, segundo a complexidade do fato a ser investigado. Uma está mais adiantada, com certeza, a outra vai exigir um pouco mais de trabalho, mas eu não tenho como dizer, enfim, que será dia tal ou mês tal, né? Não tem como eu dizer isso. Eu posso dizer que nessas duas linhas de investigação, uma está mais adiantada que outra. Não existe o risco de, em casos de menor repercussão, sem tanta cobertura da imprensa, procuradores deixarem de oferecer denúncia? Falam na possibilidade de integrantes do Ministério Público cometerem irregularidades. Eu não entendi. Eu acho que a gente podia ficar... Eu também não entendi muito a conexão da segunda parte com a primeira, mas eu acho que na primeira parte tem uma questão interessante, que é o Instituto da Não Denúncia, seria isso? O Instituto da Não Denúncia, e também, eu acho que é uma questão boa para a gente ver aqui, que é o seguinte, hoje em dia tudo é lava-jato, né, Procurador-Geral? A lava-jato ou seus filhotes. Quer dizer, não existe o risco de outras coisas estarem se perdendo aí pelo caminho? Eu acho que aqui atrai mais atenção é a lava-jato da dimensão que ela tomou, né? Mas nós temos várias investigações que não estão no âmbito, da Procuradoria-Geral, que estão nos colegas de primeiro grau, importantíssimas, importantíssimas. Só que são investigações que atingem, né, autoridades locais e que, enfim, são importantes para a circunstância local. Mas não tem a dimensão da Lava Jato. Então, a Lava Jato chama a atenção porque chegou a um presidente da República, chegou a ex-presidente da República, chegou, enfim, ela é muito mais densa que as outras investigações. E a questão da não denúncia, se for isso a pergunta, né, é o perigo de um membro do Ministério Público não oferecer denúncia. Isso foi discutido também na decisão do Supremo, e era a posição do ministro Celso de Mello que prevaleceu, é que nessas casos de não denúncia, o juiz recebe aquilo como pedido de arquivamento e trata pelo artigo 28 do Código Penal, manda ao Procurador-Geral, seja da República, seja do Procurador-Geral de Justiça, para fazer um controle sobre a não denúncia. O único que não tem controle é o Procurador-Geral da República, porque não tem autoridade acima dele, no Ministério Público. E o Supremo não pode, né, me obrigar a oferecer uma denúncia e nem pode criar um Procurador-Geral ad hoc para oferecer uma denúncia. Então, o problema estaria no Procurador-Geral, porque esse não tem um sistema de controle. Eu sou o meu controle, e vocês são o meu controle, né? Controle externo da atividade do Procurador-Geral, são vocês. Agora, os outros membros, em razão da estrutura funcional nossa, eles têm um controle que sobe, né? Então, foi o que o ministro Celso falou no dia lá do julgamento. A não denúncia pode ser recebida como um pedido de arquivamento indireto
e sai pelo artigo 28, e o juiz, não concordando, manda ao procurador-geral. E o procurador-geral tem 3 opções. Ou ele aceita e diz é para não denunciar mesmo, ou ele denuncia, ou ele designa alguém para denunciar. Essas são as soluções jurídicas possíveis para o caso de não denúncia de membros do Ministério Público. Uma pergunta que tem a ver com a troca de guarda na PGR. Nesse momento de forte atuação da Procuradoria-Geral da República, paira no ar um receio de que haveria uma sintonia entre a futura gestão da PGR com um governo de investigados, que isso possa fragilizar instrumentos da colaboração premiada e outras atuações aí da Lava Jato. Eu aproveito para embarcar nessa pergunta, Procurador-Geral, uma outra de fundo, a respeito do momento que a gente está vivendo, que me parece diferente de outros da Lava Jato. Um momento de maior coordenação entre executivo e legislativo na tentativa de resistir ao avanço das investigações, de se proteger dos avanços da investigação, e se essa nova configuração não poderia resultar num Ministério Público mais isolado do que se viu até aqui nesse processo todo de Lava Jato. O risco existe, com certeza. Agora, vamos lá. Essas investigações não são investigações que a gente faça sozinhos e por conta própria. Então, eu tenho comigo 10 colegas. Esses 10 colegas, sim, eles exercem um certo controle sobre as minhas decisões. A gente discute, conversa, eles discordam, e a gente tenta chegar. Ao final, a decisão é minha, como a responsabilidade é minha. Mas, assim, isso já tem um controle. Você tem outros órgãos públicos que participam ativamente dessas investigações. A Polícia Federal, Receita Federal, em parte, CGU. Esses órgãos, eles não vão aceitar nunca serem manietados pelo Ministério Público que resolver dar uma freada numa investigação dessa. E mais, essas investigações, apesar de serem da responsabilidade e titularidade do Ministério Público, elas têm um controle judicial. Então, tinha que haver um complô assim, generalizado entre magistrado, Ministério Público, Polícia, Receita, CGU, para dizer, acabou, chegou, vamos botar uma pedra em cima disso e vamos parar por aqui, que assim está muito bom. Então, não vejo. Agora, existem articulações possíveis para minimizar a atuação dos órgãos de repressão do Estado, com certeza. Por exemplo, atividades legislativas. Eu escutei, não ouvi mais essa proposta, mas, assim, olha só o perigo disso. É você fixar um prazo para terminar uma investigação. Se a investigação não termina nesse prazo, acabou. Você não pode investigar mais aquele fato. Está morto. Você põe, por exemplo, 6 meses. Uma investigação de organização criminosa que envolva lavagem de dinheiro, que envolva corrupção passiva, corrupção ativa, peculato. Isso é impossível você terminar uma investigação dessa em 6 meses. A pluralidade de pessoas. Né? Só a lavagem de dinheiro, para rastrear essa história, você tem que ir offshore, da offshore, da offshore, da offshore, da offshore, da offshore, e tem que ir sabendo quem são os controladores disso, para depois montar essa rede e dizer, bom, quem são efetivamente as pessoas que estão controlando e que estão lavando esse dinheiro. Isso leva tempo. Leva tempo. Leva investigações que demandem quebra de sigilo, sigilo telefônico, sigilo bancário, sigilo fiscal. Você tem que trabalhar esses dados todos. Se você tem uma lei dessa que diz em 6 meses acabou, você não investiga mais nada. Você vai investigar o quê? Acho que nem homicídio a gente consegue investigar em 6 meses, a não ser que o cara seja pilhado lá depois de ter dado o tiro no peito do sujeito. Então, assim, é possível? É possível. Nós temos que estar atentos, sim. Quem é que pode controlar esse tipo de coisa? Cidadania ativa. Não tem outra saída. É a cidadania ativa, é a imprensa livre. Né? Você imaginou se, nesse momento, a imprensa não fosse livre? Acabou, né? Falar em imprensa, tem aqui uma pergunta específica sobre isso. O jornalismo feito hoje no Brasil fortalece ou enfraquece a democracia? Olha, fortalece e muito, mas não é pouco, não, é muito, mas é muito mesmo. A liberdade de imprensa, ela dá os caminhos
para que você possa, o cidadão, o comum, possa fazer o controle das autoridades. E não é só o controle das autoridades que cometem ilícito, não. É o controle das autoridades que podem simplesmente estar errando. Todos nós somos humanos. A gente pode estar errando. Eu vou dar um exemplo aqui, aí eu vou me estender só um pouquinho, não vou dizer o nome da pessoa, não estou vendo aqui, eu não estou enxergando direito, não sei se ele está aqui, mas é um colega de vocês que é um jornalista investigativo de muitos anos. Lá atrás, nas primeiras colaborações, eu não lembro se foi do Paulo Roberto ou do Youssef, tinham referências ao então deputado Eduardo Cunha. E nós instauramos, não lembro mais, 2 ou 3 inquéritos para apurar os fatos. Né? A gente não apura pessoa, eu não vou atrás de pessoa, né? A gente vai atrás de fato. Apontar, ó, tem um fato ilícito, então vamos ver se esse fato é ilícito. Aí o que eu tenho que investigar? Materialidade e autoria. E o inquérito não andava. Investigação, vocês sabem melhor do que eu, é tentativa e erro. A gente ia, batia a cabeça, voltava. Ia para o outro caminho, batia a cabeça, voltava. Ia para o outro caminho, batia a cabeça, voltava. Eu falei, quer saber? Não tem como mesmo. Esse cara, se é o fato é esse mesmo, a gente não consegue chegar nele, vamos ter que arquivar esse inquérito. Aí, no dia anterior, eu recebo a visita de um colega de vocês. Rodrigo, vim aqui tomar um café contigo. Eu, beleza, entrei. Ele falou, vocês estão batendo cabeça nesse caso aí do Cunha, né? Então, não conseguiram fazer o link, né? Não. Qual era o link? A gente sabia que havia uns requerimentos no Congresso para, enfim, órgãos públicos e empresas se explicarem sobre determinado fato, e isso seria a forma de achacar e obter propina. Falar a palavra correta é essa, é propina mesmo. E a gente pegava e procurava lá no site da Câmara dos Deputados esses requerimentos, e a gente não achava. Eu falei, isso aí não tem, isso aí é invencionice, isso não existe. Aí chamei o pessoal da nossa TI, os caras fuçaram. Não tem. Aí o jornalista falou, pois é. Então, eu fiz as minhas investigações, eu tenho as minhas fontes, eu ouço muita gente, e fiz 1 mais 1 são 2. Você conhece a deputada Solange, não sei o quê? Eu falei, nunca ouvi falar. Ele falou, vai ver os requerimentos que ela apresentou lá nas comissões e veja se guardam referência esses requerimentos com a atividade dela parlamentar. Ela não faz parte dessa comissão, não mexe com esses assuntos, não é assunto de referência. Vá atrás disso. E aí, como diria, né, o ministro Teori, ele puxou a pena e veio uma galinha inteira. Blum! E essa foi a primeira denúncia nossa contra e foi recebida pelo Supremo. E sem a ajuda de um jornalista, a gente não teria chegado ao final dessa investigação. Não teria chegado mesmo. Não teria chegado mesmo. E como é que ele pôde fazer isso? Liberdade de imprensa, liberdade de atuação. O sujeito tem fonte, ele vai, ele fuça, ele vai atrás, puxa a informação, trabalha a informação, fecha essa janela para você ver. Acabou. Acabou. O senhor mencionou há pouco Polícia Federal. Eu tinha uma pergunta. Quem acompanha o dia a dia dessas investigações fica com a impressão clara de que Ministério Público e Polícia Federal, na Lava Jato, nem sempre falam a mesma língua, especialmente em Brasília. Em Curitiba falam mais a mesma língua. É essa a impressão que a gente tem. E em muitos momentos do processo, a gente percebe que a Polícia Federal se sentiu, de alguma maneira, alijada. A gente sabe, por exemplo, que a Polícia Federal se ressente muito de não ter participado na colaboração da Odebrecht. E que a Polícia Federal, de outra parte, gostou de atuar nas ações controladas da delação da JBS. O senhor faz alguma autocrítica à sua gestão, do ponto de vista do relacionamento com a Polícia Federal nessas investigações? Olha, eu posso afirmar a vocês, sem a atuação da Polícia Federal, nós não teríamos chegado onde chegamos. Esse é um dos pontos. Agora, nós temos que delimitar muito bem o que é a atividade da polícia e o que é a atividade do Ministério Público. O grande problema, e esse é o único, o resto nós temos uma convivência muito boa nas linhas de investigação. Não, aliás, foram 2. O primeiro foi, o ministro Teori disse assim, o Procurador-Geral da República é que conduz as investigações. Isso, para a polícia, é sagrado, que o delegado conduza a investigação.
Isso chegou um mal-estar danado, eu pedi isso, falei, sou eu que vou conduzir mesmo. Aí eu me sentei, ou então o coordenador disse assim, olha, nós não estamos falando aqui de inquérito policial. Vocês são donos do inquérito policial, vocês que conduzem a investigação, a gente pode até colaborar. Mas nós estamos falando aqui de inquérito judicial, que é o que é previsto no Supremo. E vocês não podem querer controlar a investigação num inquérito judicial que não é policial. Nesse caso, vocês atuam como polícia judiciária. Então, esse primeiro estremecimento foi. O segundo é a questão da colaboração premiada. Isso veio, toda essa confusão vem de uma ADI que eu ajuizei, de um artigo da Lei 12.850, que atribuiu aos delegados de polícia a possibilidade de realizarem colaborações premiadas com réus, colaboradores. Essa é uma questão de delimitação institucional. Segundo a Constituição, o artigo 129 está lá, ao Ministério Público compete com exclusividade e monopólio a titularidade da ação penal pública. Se você faz um acordo de colaboração, você interfere na extensão dessa ação penal pública, até, como previsto na lei, com a possibilidade de não denúncia. Então, se eu sou o titular exclusivo da ação penal, como é que um delegado de polícia pode fazer uma colaboração premiada com um réu colaborador, interferindo na atividade do processo judicial? O delegado pode dizer assim, não vai haver denúncia, mas quem denuncia sou eu. O delegado vai dizer, não, eu vou lhe aplicar pena de multa, não vai ter pena restritiva de verdade, mas isso quem decide no processo penal sou eu. Nós estamos tratando, depois de 88, a Constituição incorpora um negócio que chama princípio acusatório. O princípio acusatório é o princípio que vige hoje na grande maioria dos países desenvolvidos, e ele pretende o quê? Ele pretende democratizar o processo penal. Em que sentido? Paridade de armas entre o órgão que acusa e a defesa. Então, o órgão que acusa e a defesa tem que acertar entre si, com os parâmetros legais, obviamente, né, como é que se dá a condução do processo. As partes, é o direito penal conveniado, conveniam, por exemplo, que tipo de pena, dentre aquelas previstas em lei, que tipo de cumprimento de pena que vai acontecer. Como é que um delegado pode fazer isso? Se ele não é o titular da ação penal, esse sou eu. Então, eu entrei com uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal, que é, pela Constituição, quem diz da constitucionalidade ou não das leis, como eu fiz com várias. Eu tenho, sei lá, mais de 100 ADIs ajuizadas. E esse aí, não tinha como eu não entrar, eu entrei. E isso gerou um desconforto. A questão da Odebrecht foi o quê? Como é que eu faço um acordo? Né? A gente fala Odebrecht, né, mas não é empresa, a gente não faz acordo com empresa. Quem faz acordo com empresa é leniência e a Procuradoria-Geral não tem nada a ver com isso. Os executivos da Odebrecht, foram 78 executivos, envolvendo uma série, um sem número de pessoas. Quando chegou a questão da Odebrecht e quando chega a questão dos executivos da JBS, a gente começou a aprender com essa história de vazamento. Eu brinco lá que a gente é a Geni Geral da República. Deu vazamento, pá, o Ministério Público vazou, pá, e toma pancada. Eu falei, vamos trabalhar agora com informação compartimentada. As pessoas têm que ter, as pessoas que têm acesso à informação, a primeira coisa é perguntar, por que você tem que ter acesso à informação, o que isso é útil para você? Se você não consegue responder essas duas, ela não tem que ter acesso à informação. E é assim que a gente está trabalhando desde a época da Odebrecht. Eu colocar mais um ator nessa questão da colaboração, que seria a polícia, tem nada contra eles, reconheço de público, mais de uma vez, a excelência do trabalho deles, Agora, eu botar mais um ator, eu não consegui responder essas duas, por quê e qual a utilidade? É isso. E no caso da JBS? Mesma coisa, por quê e qual é a utilidade? Aí, eles foram admitidos, eu comecei a negociar com os executivos da JBS, e eles já tomaram conhecimento de imediato, porque nós pedimos as cautelares, e quem executa as cautelares, quem é a Polícia Judiciária? É a Polícia Federal. A ação controlada foi feita por eles, interceptação telefônica foi feita por eles, interceptação, quebra de sigilo bancário, eles que trabalham. Então, assim, todas as cautelares que foram pedidas, e foram várias, todas elas foram deferidas, e eles estão acompanhando essa atividade de investigação policial desde o começo e fazendo muito bem. Então, de novo, vamos delimitar. É o Ministério Público que faz isso? De jeito nenhum. Quem faz isso é a polícia.
Quando a gente brinca assim, quando a gente vai para a rua, né, vai cumprir a medida cautelar, a prisão, tal, não sei o quê, eu mando sempre um colega meu, ou dois, dependendo, para acompanhar as equipes policiais. Isso foi negociado. Os colegas meus são orientados o seguinte: essa atividade é típica de polícia. Nós não exercitamos essa atividade. Vocês vão para tirar dúvidas jurídicas, porque isso vai estourar no nosso processo penal, e auxiliar juridicamente naquilo que for preciso. No começo gerou um certo desconforto, hoje eles entenderam que isso aí é bom para eles. É bom para eles. Eu, quando estudei na Itália, aí eu já era procurador, eu visitava muito a procuradoria lá na cidade que eu estudei, que foi em Pisa. Aí, um dia, tinha um procurador mais jovem, assim, aí o Giancarlo. Ele falou: ô, Janot, nós vamos estabelecer, você vir 2 dias aqui na procuradoria, tá bom? Já acertei com o meu chefe, tal, não sei o quê, beleza. Ele falou: amanhã nós vamos estabelecer uma operação. Vai lá para você ver como é que a gente negocia. Ótimo. Aí eu cheguei lá, estava ele e 5 policiais. Aí ele começou a conversar, estabelecendo, ele dizendo, faz isso, o cara não faz aquilo, isso, discutindo assim, como é que ia para a rua, como é que ia ser cumprido aquilo, na maior liberdade possível. Aí eu chamei o chefe da equipe lá dos policiais e disse assim: você não fica com ciúme dele estar, né, botando o dedo aqui na tua atividade, não? Ele disse: doutor, isso aí era antes, a gente entendeu que isso é segurança para nós, a gente quer aqui, porque na hora que ele dá o palpite e der errado, eu vou dizer: ó quem fez aí, ó. Quem mandou foi ele, é segurança para a gente. Então, assim, no começo também gerou um certo desconforto, hoje não há desconforto algum, e a gente vai para a rua mesmo. Quando começa uma atividade dessa, a gente começa 2 horas da manhã na procuradoria. E vai sair de lá com a última que acaba, todo mundo morto, todo mundo exausto. E a gente acompanha, assim, no pau, pá. Surgiu alguma dificuldade, petição na hora. A gente acorda, avisa, o ministro está sabendo, né? O ministro, amanhã é dia de acordar às 6 horas. Pronto. E vai acontecendo, as petições vão surgindo, e a polícia diz: a gente precisa disso, precisa de uma extensão, isso é a coisa mais normal. Você vai na busca e apreensão, aí vai fazer uma busca e apreensão numa empresa. Aí vem no mandado, endereço da rua, tal, número tal, prédio tal, andares, 2º, 3º e 4º. Aí o cara diz: mas a diretoria dela fica no 5º. Eu não posso entrar no 5º andar, a polícia não pode entrar no 5º andar. A gente tem que pedir um mandado de extensão, de busca e apreensão para o 5º andar, isso tem que sair na hora. A gente trabalha muito junto, isso gerou, no começo, um certo desconforto também. Então, assim, hoje, o desconforto que se tem é com essa ADI, e reconheço de público a profissionalismo do trabalho da Polícia Federal. E digo mais, eu acho que hoje é impensável, e aí eu vou até falar muito, né, sem ser perguntado, eu acho que é impensável hoje você ter um diretor-geral da Polícia Federal que não seja um delegado de polícia, porque ele é treinado para atividade policial. É impensável. A gente não pode, enquanto sociedade, admitir um diretor-geral da polícia que não seja um delegado de Polícia Federal. Me avisam que o nosso tempo está acabando, infelizmente. Eu vou fazer um truque, tenho tempo para mais uma pergunta, então eu vou subdividir entre um pedaço da plateia e outro pedaço meu. Da plateia é o seguinte: o que mais o chocou no exercício do cargo, o que foi uma surpresa para o senhor? O que mais me chocou foi a extensão dessa atividade criminosa. Chocou mesmo. E a decepção foi assim, como isso se estendeu e foi atingindo instituições, foi atingindo pessoas em que eu jamais, em sã consciência, poderia supor, poderia imaginar. O que choca é você ver, por exemplo, depois de 3 anos e meio de Lava Jato, com números assim assustadores para o mundo inteiro. Eu tenho aqui, eu trouxe, né, para ver se alguém queria número, a quantidade do Supremo de buscas e apresentões. Eu pego aqui agora. A quantidade de buscas e apresentões, interceptações, bora lá? Isso eu estou falando de dados do Supremo. Busca e apreensões, 180. Quebra de sigilo fiscal, 161. Sigilo bancário, 271. Sigilo telefônico, 165. Sigilo telemático, 37. Sigilo de dados, 6. Sequestro de bens, 28. Sequestro de valores, 5. Inquéritos, 178. Investigados, 450. Denúncias, 24. Aditamento a denúncias, 2. Acusados, 66.
Ações penais em curso, né? As denúncias foram oferecidas, não foram recebidas ainda. 5. Acordos de colaboração premiados, 159. Interceptação telefônica, 11. Assim, são poucos dados, né? Eu tenho aqui uma rama deles. Isso na esfera Brasília, né? Isso é só Supremo. Isso é só Supremo. Que depois de 3 anos e meio, com tudo isso aqui, com ter sido preso um senador da República, que é um qualquer senador da República? Não. Era o senador da República que era o líder do governo no Senado. Ter sido afastado do cargo, nada mais, nada menos que o presidente da Câmara dos Deputados. Assim, depois de todo esse trauma para o país, isso é traumático para todo mundo, você vê pessoas, hoje, com a maior disfarçatez e cara de pau, continuando a mesma prática delituosa. Isso é de assustar mesmo. Isso, sabe, me decepciona muito. Hoje, nós estamos falando, depois de 3 anos e meio, com esses dados aqui, só do Supremo, a disfarçatez, a cara de pau dessas pessoas de continuarem delinquindo à luz do dia. Altos dignatários da República. Bom, a troca de guarda vai se dar no dia 17 de setembro. O senhor tem, portanto, quase 3 meses ainda à frente da PGR. O que a gente deve esperar desse período, procurador? Eu brinco assim, quando houver bambu, lá vai flecha. O meu último dia é dia 17 de setembro. Até o 17 de setembro, a caneta está na minha mão. Dia 18 não está mais, ainda bem. Passo a bandeira, tomo a caneta, tomo a cadeira, toma tudo. E, né, vou seguir a minha vida, vou seguir meu caminho. Agora, até lá, a caneta está na minha mão e eu vou continuar nesse ritmo que estou. E assim, aí todo mundo diz, mas como é que você aguenta, como é que você aguenta? Gente, se isso tudo tivesse acontecido no começo do meu mandato, de uma vez só, eu acho que eu não teria sobrevivido. É mesmo. Agora, a coisa assim, se desenvolveu de maneira tão sábia, é igual o treinamento para maratona, né? As coisas foram acontecendo numa sucessão de fatos. E o corpo e a mente da gente foi sendo preparado para chegar ao nível que chegou. Então, assim, hoje eu estou absolutamente habilitado e vou continuar. E dia 18, entrego a caneta, a cadeira, entrego o que precisar. Estou me identificando com essa sua descrição, da gente ir se preparando aí. Mas não é? Você vai assim, não é que você comece uma corrida, uma maratona a 100 km por hora. Você vai se treinando ao longo do caminho. O caminho se faz caminhando, é isso aí. Procurador-Geral, muito obrigada, em meu nome, em nome de todo mundo que está aqui. Obrigada a todos vocês. Boa tarde.